Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1153 do Supremo, que trata mais sobre direito penal. Quais são os assuntos que estão relacionados aqui? Estamos falando de porte de arma branca e observância do princípio da taxatividade da conduta que está descrita lá no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. E, nesse caso aqui, teve também tese fixada, certo? Então, o que diz a tese? Diz o seguinte: o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Consta lá do resumo o seguinte: por revelar interpretação mais adequada com os fins sociais da norma, o preceito incriminador descrito lá no artigo 19 da Lei de Contravenções, lembrando que é um decreto-lei de 41, né? Decreto-lei 3688, até que sobrevenha a disposição em contrário, uma nova lei. Essa disposição, que está lá no artigo 19, possui plena aplicabilidade na hipótese de porte de arma branca, devendo o julgador orientar-se, no caso concreto, pelo contexto fático, pela intenção do agente e pelo potencial de lesividade do objeto. Que é isso? Estamos falando de grau de potencialidade lesiva ou efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, certo? E seguindo com as explicações, consta o seguinte: o porte de arma constitui matéria penal que pretende tutelar uma série de bens jurídicos relevantes. Por exemplo, como a segurança nacional, a incolumidade pública e a saúde das pessoas, com o intuito de prevenir crimes violentos, proteger a paz pública e restringir comportamentos perigosos. O legislador, nesse sentido, impõe sanções à mera conduta ao porte ilegal de armas, independentemente da concretização do dano, que é o mesmo raciocínio que se tem lá no porte de arma de fogo. Relativamente às armas de fogo, o artigo 19 da Lei de Contravenções, ele foi derrogado, ou seja, né, parcialmente revogado pelo artigo 10 da Lei 9437 de 97, que à época instituiu o Sistema Nacional de Armas, né, e que por sua vez, depois disso, foi abrogado, ou seja, parcialmente também, pela Lei 10.826 de 2003, que é o nosso conhecido Estatuto do Desarmamento. Agora, no que se refere ao porte de outros artefatos letais de menor potencial ofensivo, como é o caso das armas brancas, sejam elas próprias ou impróprias, quais sejam, o que é arma branca própria? Instrumentos destinados ao ataque ou à defesa. Exemplo, faca, canivete, punhal, espada. Isso é arma branca própria. E também temos as armas brancas impróprias, que é qualquer outro instrumento que se torne vulnerante quando utilizado com a finalidade de ataque. Por exemplo, machado, foice, tesoura. Machado foi feito para cortar lenha. A foice foi feita para tratar de coisas ligadas à jardinagem. Tesoura foi feita para cortar algum papel, né? Coisa do tipo. Então você pega isso que não foi feito para e usa como se fosse. Essa é a ideia de impróprio. Então é uma arma branca imprópria. Então, quanto a isso, a disposição do artigo 19 da Lei de Contravenções permanece válida. Então, no que se refere ao porte de outros artefatos sem ser arma de fogo, outros artefatos letais de menor potencial lesivo, como as armas brancas, sejam elas próprias ou impróprias, a contravenção penal que está lá no artigo 19, ela permanece válida e vigente.
né? E ele continua falando assim, ademais, não há que se falar em norma penal em branco, cuidado. Por quê? Não há que se falar em norma penal em branco sem complemento ou em violação ao princípio da legalidade em matéria penal, né, que é uma exigência lá do artigo 5º, inciso 39. Não tem como você pensar nesse raciocínio, porque aqui não se aplica. O Supremo, seguindo também o entendimento que é do STJ, no caso do julgado aqui, entendeu que a regulamentação estatal decorrente da expressão sem licença da autoridade é dispensável para a configuração da infração penal, na medida em que a redação original do dispositivo se referia à autorização administrativa da autoridade competente apenas para o porte ou para a posse da arma de fogo, isto é, a exigência não se aplica às armas brancas, porque lá na redação originária do dispositivo, ele constava necessidade de sem licença da autoridade para configurar a ilicitude. Né, para falar, isso é proibido quando você não tem licença da autoridade. Só que essa licença da autoridade era para porte e posse de arma de fogo. E isso não se aplica para arma branca. Então, dentro desse contexto, dá sim para ser aplicado, está vigente, está válido o artigo 19 da Lei de Contravenções, quando ele está relacionado à arma branca, seja ela própria ou imprópria. Né? E só por uma questão de ficar mais ilustrativo, o que aconteceu lá no caso específico do julgado? Na espécie, a turma criminal do Colégio Recursal de Marília, São Paulo, confirmou a sentença que condenou o réu ao pagamento de 15 dias multa por portar em sua cintura uma faca de cozinha. Sendo verificado no caso concreto que as circunstâncias em que houve a sua abordagem indicam a lesividade da conduta e o evidente risco à integridade física dos frequentadores do local. Ou seja, no contexto fático, havia sim todo um contexto que indicava, olha, é possível que esse sujeito venha usar essa faca para lesionar alguém. Tá? Então perceba que a interpretação do 19 ela continua válida, mas há necessidade de se verificar as circunstâncias do caso concreto. Eu posso estar com a faca de pão, uma faca de cortar pão na mão, com a finalidade única e exclusiva de cortar pão e não ter nada no caso concreto que nem ao menos sugira que eu vá usar essa faca para lesionar alguém. Certo? Então esse é o raciocínio principal desse julgado. Espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.